Olá a todos e todas e todes, sejam bem-vindos ao podcast da Apola. Meu nome é Pedro Fonseca, eu sou psicanalista, sócio da Apola São Paulo e hoje eu estou aqui com a minha amiga e colega Karime Colares. Karime, se apresenta, por favor. Sim, sou Karime Colares, sócia de Apola Internacional desde 2016, me parece, e membro participante da sede Brasília. Legal. Karime, eu fiquei pensando, o que a gente poderia conversar nesse podcast e eu me lembrei de um artigo que você publicou sobre compulsão e automatismo de repetição no livro Lacan, Revolução Negada, que foi uma coletânea de artigos que pela primeira vez foi publicado em português, uma coletânea de artigos de sócios da Apola. E nesse artigo você faz uma diferenciação que me pareceu muito interessante no que diz respeito à direção do tratamento. O que é a direção do tratamento naquilo que a gente enxerga como a psicanálise hegemônica, às vezes chamamos de freudo-lacaniana, e o que seria a direção de tratamento que pode ser extraída do nosso programa de investigação científica e daquilo que a gente vem pesquisando na Apola. Sim. Então eu queria te pedir para contar um pouco como que você enxerga essas diferentes direções de tratamento. Sim. Pedro, é uma ótima pergunta, porque volta e meia nos deparamos com isso, né? Pessoas que nos dizem, sim, mas para que se ocupar tanto das diferenças teóricas, né? E a resposta é muito simples, porque a partir das diferenças teóricas temos diferentes conduções de tratamento, temos diferentes posições clínicas. E uma que eu acho fundamental, um ponto de partida para começar a pensar isso, podemos pensar isso por vários caminhos, por vários lados, de várias maneiras, mas uma que me parece fundamental é a diferença entre uma clínica que parte da noção de representação e uma clínica que parte da noção de significante, né? Então, se nós temos uma clínica que parte da noção de representação, nós vamos trabalhar a psicanálise que se coloca dessa forma, vai trabalhar a partir da noção de trauma, vai trabalhar a partir da noção de que os fatos existem por si e em si tem uma carga representativa, tem um peso, um valor, pensando com Freud, né? Tem uma catexia, né, de afetos. E se nós pensamos então na clínica do significante, que é a proposta por Lacan, nós trabalhamos com uma cadeia significante, nós trabalhamos com uma máquina simbólica, né? Então, não que os fatos não existam, eles continuam existindo, o acaso está aí, mas nós vamos trabalhar a partir da maneira como isso é falado, a partir do discurso, a partir do que se fala a respeito de algo, a partir do que se fala, né? Trazendo uma proposta de Lacan, de que não há realidade pré-discursiva. Então, a palavra funda, né? O discurso é a matéria com que um psicanalista trabalha. E o que isso traz em relação à direção do tratamento, né, que é mais propriamente a pergunta que você me faz, é que se trabalhamos com uma noção de trauma, dos fatos existindo por si próprios, da noção de representação, nós vamos considerar que a linguagem por si não abarca toda a possibilidade de representar algo, ou seja, há um resto, há o inefável, há o irrepresentável, há o que não se escreve, né? O que dá causa, né? O que dá um fundamento à noção de gozo, à noção de um núcleo que é inalcançável, né? E a direção de uma análise seria meio que fazer as pazes com isso, para o qual não há solução, né? Não há manejo, não há o que fazer, porque o trauma está inscrito e só nos resta falar dele até onde é possível. E os limites são muitos, né? Essa seria uma direção de tratamento freudiana ou lacaniana, dependendo da leitura que se tenha. A maneira como propomos e trabalhamos, né, a partir de Apola, a partir do nosso programa de investigação científica, e o que pensamos, né, que é o que Lacan propôs, que é uma teoria e uma clínica do significante, permite com que o analista trabalhe com a possibilidade de que haja mudanças naquela cadeia. Porque, afinal de contas, estamos falando de discurso de uma máquina simbólica.
que pode ser manejável, que tem suas próprias leis, que tem suas regras. Isso podemos ver claramente no artigo de Lacan sobre a carta roubada, que já foi bastante trabalhado em Apola, por diversos sócios e participantes da instituição. Então, se temos uma cadeia, podemos manejá-la, e algo que em algum momento é da ordem do impossível passa a ser possível, né? E dá margem a que outros impossíveis venham, né? Não se trata de elucidar uma cadeia, não se trata disso, né? Mas se trata de manejá-la. Então temos, e aí, claro, não cabe essa noção de algo que é irrepresentável, né? Cabe a noção do impossível lógico-matemático, que pode mudar de acordo com uma mudança nas leis e na organização daquela cadeia significante. Muito interessante, obrigado por essa fala inicial. Eu achei legal isso que você falou dessa distinção em que a gente pode pensar em uma clínica que, de certo modo, é uma clínica, talvez se possa dizer, conciliadora ou, de certo modo, até conformista, né? Então, existe essa ideia do amigar-se com o sintoma, sim, ou do, enfim, reduzir o gozo a algo que seja, com o qual se conviverá. Sim. Né? E eu acho que esse é e esse gozo, como você falou, se termina sendo confundido com o próprio corpo, né? Com o corpo biológico. Então, às vezes a gente ouve falar em clínica do real, por exemplo, né? Que a gente na Apola não pratica, eu diria. Não sei se você concorda, mas eu acho que existe esse caminho dessa clínica do real e dessa clínica em que o analisante, no final da sua análise, ele vai, de certo modo, conviver em paz com o seu gozo e com o seu sintoma. E, por outro lado, isso que você chamou de clínica do significante, que talvez eu chamasse de clínica do sujeito, em que a gente faz essa aposta num novo sujeito. Lhe parece que essa é uma descrição cabível para essa diferença? Muito, muito. Inclusive, né, a forma como você coloca, né, uma clínica do significante, como eu mencionei, mas a forma como você a coloca, uma clínica do sujeito, é ótima para pensar. Né? Até porque, e cabe sempre lembrar, que a noção de sujeito com que trabalhamos é uma noção de sujeito enquanto assunto, enquanto tema de uma análise. Né? Então, o tema de uma análise, o assunto de uma análise pode mudar. Então, alguém procura uma análise por um sofrimento X, pode ser, e é o que queremos, né? Que depois de um tempo de trabalho, o assunto não seja mais aquele, né? Que o assunto seja outro. E que aquele assunto temos que sempre, né, também nos lembrar que trabalhamos com uma noção de saber, então é saber sobre o sintoma, é saber sobre aquele tema, aquele assunto, né, e que ele perca o seu efeito sintomático, né, o seu efeito de causar sofrimento. Porque também isso eu acho que, novamente, é importante lembrar que é disso que se trata em psicanálise. Né? Nós lidamos com sofrimento, nós lidamos com angústia, nós lidamos com pessoas que estão no mundo incomodadas e sem entendimento de algo que os aflige. Né? Então, é isso, né? Uma clínica do sujeito. Eu achei interessante você ter trazido essa acepção do sujeito enquanto tema, né? Enquanto assunto, que de fato está no sintagma sujet do francês, né? A gente termina perdendo isso no português. Sim. E aí caímos muitas vezes nessa armadilha, eu até diria, de identificar o sujeito, a pessoa. Então pensar que o sujeito, quando Lacan está tratando de sujeito, se trataria ali daquela pessoa de carne e osso que tá ali, que estaria analisando aquela pessoa, enquanto, né, segundo essa outra acepção da palavra sujet, né, como tema, assunto, a análise ela tem um tema e um assunto e pode dali, a partir do trabalho realizado, emergir um novo sujeito. Que é uma coisa, inclusive, que o programa de investigação científica fala, né? Nessa aposta na possibilidade do ato analítico produzir um novo sujeito. E que certamente não será um novo homem ou uma nova mulher, uma nova pessoa. A pessoa é a mesma, quem vai ao consultório é a mesma pessoa, mas a gente pode, né, fazer essa aposta de que dali surgirão novos sujeitos para se tratar em uma análise. Sim, isso mesmo. Legal. Karime, eu queria então agora te fazer uma pergunta talvez um pouquinho mais pessoal, que seria a seguinte: você tem uma trajetória bem longa na psicanálise e na psicanálise lacaniana né, na sua trajetória você passou por várias instituições, várias referências teóricas e, como você falou, já há alguns anos você está na Apola.
Você nota uma mudança na sua clínica desde que você teve contato e se convenceu que o que estava no programa de investigação científica fazia sentido e que você ia se orientar teoricamente por ali? Queria saber isso. Você nota uma diferença na sua prática? Sim. E inclusive, é isso que me norteia nas minhas escolhas, né, enquanto psicanalista. É isso que me norteia, né, os efeitos do que eu leio, do que eu estudo, né, do campo teórico, né, em que me encontro, na minha clínica. Né? E a partir dessa participação, da minha aproximação com a Paula, eu percebi algumas mudanças muito dramáticas, eu diria, né? Principalmente em relação a essa questão de uma direção de tratamento que pode ser mais fluida e mais, digamos assim, terapêutica, né? Justamente porque não vai nesse caminho do conformismo, não vai no caminho adaptativo, né? Mas no caminho que traz a possibilidade de mudança. Então, e isso eu acho que se deu muito drasticamente na minha clínica a partir dessa outra leitura de Lacan, né? Há várias, né? Eu gosto também de dizer sempre isso, essa é uma das leituras possíveis. Perfeito. É a que faz sentido para mim pelos efeitos clínicos, né, que se traz. Porque se você trabalha com uma noção, né, de um núcleo irrepresentável que a linguagem não abarca, você trabalha com um limite que se põe muito rapidamente, né, porque é o limite do próprio sofrimento. Né? Então, se não podemos fazer nada com aquele sofrimento, com aquele núcleo patógeno, então de que adianta um processo de análise? Claro. Né? O processo de análise seria algo que ficaria circulando, um movimento circular, né, em torno de algo do qual não podemos nos aproximar e muito menos efetuar alguma mudança. Né? E a partir dessa minha aproximação de Apolo e dessas ideias, né, eu notei uma clínica muito mais fluida, né, em que a possibilidade de mudança se coloca justamente pelo que falamos antes, né, essa lógica da cadeia significante, conjunto com a variante, né? E só para trazer também mais uma ideia a respeito da noção de sujeito, né? Que aí diz respeito à transferência, ao próprio setting, né, da análise, pensar que o sujeito é algo que está entre analista e analisante. Né? Então, que é efeito da análise, como você disse, Pedro, né? Não é um indivíduo, não é a pessoa, né? As pessoas continuam o que elas são, enfim, né? Mas não é com isso que trabalhamos, né? Trabalhamos com algo que surge na análise. Né? Então, o tema de uma análise é o que se dá entre o analista e o analisante, próprio de cada análise em curso. Claro. Eu ainda acrescentaria um significante em relação à sua fala, é que eu acho que ele está subjacente a tudo que você falou, mas como você não falou dele explicitamente, o que, aliás, acontece também no análise, Sim. Eu acrescentaria a noção de texto. Sim, né? Como o sujeito é esse sujeito, tema, assunto, como um elemento textual produzido em análise, né? Produzido na prática clínica e que se pode analisar. Exato. Né? E também essa noção de texto, Pedro, muito bem lembrado, também traz uma outra forma de tomar a clínica, né? Então, se pensamos que o que trabalhamos é com o discurso e, portanto, com a noção de texto, né? Uma análise é como um livro, né? Aquele livro que estamos lendo e que podemos voltar páginas e que todas as páginas elas conversam entre si, têm relação entre si. Então, nós não precisamos pensar numa sessão isoladamente, né? Nós pensamos na análise. Ou seja, nada impede que um analista lacaniano tome um assunto que surgiu na primeira entrevista. Né? A pessoa pode estar em análise há 1 ano, 2, 3, e continua importante, continua significativo o que foi dito numa primeira sessão, numa primeira entrevista. Né? Não é um processo de substituição, não é uma sessão que substitui a outra, como se fosse numa cronologia em que estamos cada vez mais próximos de alguma coisa. Né? Não é isso. Então, as sessões conversam, elas se relacionam como as páginas de um livro, né? Que se relacionam, que dão uma causa a outra, podemos voltar páginas, começar novamente, interromper, tomar de um ponto mais adiante, voltar ao início. Então, isso traz uma liberdade também de trabalho e de escuta muito proveitosa. Legal.
Karime, te agradeço muito. Bom, aqui nesse podcast são sessões curtas. Ótimo. Não que a gente necessariamente pratique elas na clínica, mas aqui sim. Então eu te agradeço muito. Muito obrigada, Pedro. Eu agradeço a vocês que assistiram esse podcast. Se vocês tiverem dúvidas, questões, sugestões, quiserem saber mais sobre a Pola, podem entrar em contato pelas nossas redes sociais e pelo nosso site. Obrigado, Karime, e obrigado a você, Pedro, que assistiu até aqui. Obrigada.